10h06, temperatura de 20 graus. Boa noite, ouvintes. Estou recebendo aqui com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o médico Dr. Tiago, do PDT. Recebendo o professor Sérgio Borja, professor de Direito. Recebendo também, com muito prazer, fazia um bom tempo que não vinha aqui conosco, sempre viajando muito aí, né, organizando a rede, o ex-deputado federal Jorge Weckert. São os nossos três convidados nos estúdios da Bandeirantes nesta noite, sobre várias pautas que vamos colocar aqui. Grande amigo deputado Jorge Weckert, o condomínio partidário que dá suporte congressual ao governo de Dilma Rousseff, entrou em colapso na noite passda, Dr. Tiago. Um dia depois de encontrar-se em segredo com Lula, de quem ouviu o conselho de estreitar sua inimizade com os aliados, a presidente sofreu duas derrotas constrangedoras na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, professor Sérgio Borja. Perdeu porque os seus aliados quiseram que ela perdesse. Algo está errado no toma lá da cá, hein? A noite não era da presidente Dilma Rousseff no Congresso Nacional. Quando parecia que tudo de ruim já havia acontecido, o enterro do plebiscito na véspera, as vaias dos prefeitos, a presidente pela manhã, o dólar alcançando a maior cotação desde 2009, o Banco Central elevando novamente os juros, surgia um curto-circuito no Legislativo. Não. Aliados do Palácio do Planalto uniram-se à oposição para emboscar a presidente na Câmara e no Senado. Tudo numa única noite. Olha, deputado Jorge Weckert, o líder do PT, José Guimarães, irmão de Genuíno, Dr. Tiago, aquele mesmo que o assessor foi preso no aeroporto de Cumbica com dólares na cueca, desceu o ferro nos aliados. Desceu-lhe o pau e disse: quero discutir quem tem cargo no governo e quem não tem cargo no governo. Disparou na tribuna da Câmara o chefe do homem das cuecas de dólares. Para a estupefação de todos, o líder do partido da presidente Dilma, e olha que o senhor viveu muitos anos lá dentro, deputado Jorge Weckert, o líder do partido da presidente Dilma puxava os véus do governo, desnudando-o em público. Eu nunca tinha visto nada igual. Tratava diante dos olhos da TV Câmara de um assunto só sussurrado à sombra. O velho e bom toma lá da cá. Grande parte dos deputados federais e senadores da República, assim como governantes, eu creio que ainda não entenderam absolutamente nada do que está acontecendo no Brasil, ou estão dispostos, sim, a desafiar a sociedade. Meus amigos, para alguns políticos a democracia é o caminho para a sacanagem, uma queda para a camaradagem, a troca de favores na doce pederastia de uma sociedade secreta. Somos, sim, tecnicamente uma democracia que é vivida por eles, como porta aberta para o oportunismo, grandes negociatas. Para esta gente, não existe limites, meus amigos. Que diga Renan Calheiros e sua corja. São cafajestes. O que ocorre é um abismo entre a sociedade e os políticos. Na verdade, há uma inversão de valores, professor Sérgio Borja. O governo, o Congresso Nacional tem vida própria e a sociedade existe para legitimá-los. Não é assim? E o pior a qualquer preço. Para certos políticos, Dr. Tiago, e hoje a grande maioria, com poder na mão, o Estado é uma ilha de interesses políticos habitada por uma sociedade feita de 513 deputados federais e 81 senadores da República. Olha, dá para observar, confesso a vocês, eu consigo enxergar dessa maneira. É o sintoma desses políticos, a volúpia de ir contra o senso comum, contra o que a maioria do povo brasileiro pensa e deseja. Há, sim, há uma postura sádica de contrariar a população, de proteger uma obscuridade secreta, de defender o direito à mentira,
como um bem precioso, um direito nacional e natural, melhor. Esses canalhas se banham na beleza de um baixo maquiavelismo insuportável, no cinismo, nos conchavos, nas manipulações, e compram tudo e todos. Eu não posso deixar de registrar o que aconteceu hoje nesse país, um feriado. O sindicalismo brasileiro e a UNE entraram em férias, sabe quando? Se não me engano, se eu estiver enganado, os senhores me corrijam. Em 2002. Vivem uma relação com o poder de céu de brigadeiro. A UNE recebeu no final do governo Luiz Inácio cerca de 37 milhões para a construção de uma sede nacional. Os líderes sindicais passaram a ocupar cargos estratégicos dentro do governo federal, como fundações estatais, outros buscaram mandatos, né? O resultado está nas ruas do Brasil sério, Hoje, a máscara caiu. Como nunca antes na história desse país se viu um movimento tão pífio, sem empolgação, um fracasso. Plantaram ontem, estão colhendo hoje. A sociedade, os próprios sindicalistas, os trabalhadores com cheiro da fábrica, das ruas, não acreditam mais nesse modelo sindical com seus pseudo-líderes. São oportunistas. Foram excluídos das passeatas de junho da rapaziada, que lotou as ruas e praças. São muitas diferenças entre os dois movimentos. Sabe por quê, meu amigo ouvinte? A principal delas é a forma como os dois grupos se relacionam com os cofres públicos. Um entra com o bolso, outro usufrui. A rapaziada é o bolso, professor. A pelegada é o imposto sindical. A rapaziada é chapa quente, a pelegada é chapa branca. A rapaziada é banco de praça, a pelegada é BNDES, professor. A rapaziada é o público, a pelegada é coisa pública. A rapaziada é luz no fim do túnel, a pelegada é beco sem saída. A rapaziada é fora Renan Calheiros. A pelegada hoje é o bigode de José Sarney. Pela ordem de chegada, Dr. Tiago, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, médico. Seja bem-vindo, boa noite, prazer muito grande recebê-lo, doutor. Obrigado, Milton, é uma satisfação poder estar aqui conversando contigo, com todos os teus ouvintes e podendo fazer algumas profundas reflexões. A reflexão constante da questão médica, né? A reflexão constante aos movimentos todos que tu mencionaste, os movimentos das ruas e os movimentos dos órgãos oficiais, e fazer, acho que ao longo do programa nós vamos ter oportunidade de poder dissecar melhor todos esses processos. Por sinal, a nossa Câmara Municipal de Porto Alegre, plenário invadido, há quantas horas já? Eu até botei do lado de fora do Legislativo. E nós, desde aquele momento, desde as 17 horas, quando encerrou a sessão, nós estamos nesse processo de mediação e de negociação. Colocando em primeiro lugar, eu não poderia colocar diferente como médico, a saúde das pessoas, a integridade física das pessoas. E tanto das pessoas que estão trabalhando na Câmara, os funcionários, o pessoal da Guarda Municipal, quanto dos manifestantes. Esse bem é o bem maior e está em primeiro lugar nesse nosso processo. E segundo, a preservação de um patrimônio de 240 anos. A Câmara Municipal, ela tem 240 anos. E isso não é um patrimônio dos vereadores, não é um patrimônio dos manifestantes, é um patrimônio da cidade de Porto Alegre. E isso precisa ser preservado. À medida em que transcorreu as negociações, nós estabelecemos algumas premissas. A primeira foi essa da questão da integridade física das pessoas. A segunda, o cuidado com o patrimônio municipal da cidade de Porto Alegre. E a partir daí estabelecemos um canal de negociação que tem perdurado até agora. Temos algumas coisas muito interessantes no transcurso desse movimento que nos chamaram a atenção, a organização do grupo,
enfim, diversas situações que ao longo desse processo a gente pode discorrer, a gente pode criticar, questionar, não aprovar o modus operandi, mas a gente, como Casa Legislativa, a gente tem que, de certa forma, dar eco a essas falas, a essas colocações, desde que elas sejam ordeiras, que respeitem as pessoas e que respeitem o patrimônio público. Isso, por enquanto, até esse momento, tem ocorrido. Professor Sérgio Borja, professor de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Saudação, agradecer por estar mais uma vez aqui como convidado, né, com o prestígio do Dr. Tiago, do Dr. Jorge Weck, né, o Dr. Tiago, amigo já de longa data e na faculdade foi meu colega, né, lecionou lá no Direito, né, uma determinada ocasião, e vamos 8 anos, né? E vamos aqui, né, no desenvolver do programa, focar sobre esses vários assuntos, né? A Câmara, os médicos, o problema das ruas, né? O fenômeno, o que é isso, o que é aquilo, né? A gente viu as agora... viagens também nas asas dos contribuintes, também né? A Fábia aí, né? Viajando nas asas dos contribuintes. A gente vê aqui que é o seguinte, é bem o que o senhor falou aí na fala... Não me chame de senhor, professor, senão o senhor me deixa aqui constrangido. Né, o que tu disseste aí no editorial, né? Sim. Que é o sindicato... É aquela coisa ligada à partidocracia, o que eu tenho defendido no meu blog, é uma coisa antiga, desconectada, é um imposto, sabe, sindical, não é? Esses sindicatos aparelhados pela partidocracia e que as ruas mostraram, sabe, esse esvaziamento, sabe, que é um apodrecimento. As pessoas ficarem em casa, fazendo um churrasco, que a base, que exatamente a leitura que tu fizeste, sabe, a base não tem nada a ver com eles estão dentro de um curral que isso foi criado já. E eles causam um prejuízo enorme para o comércio, para a sociedade, porque o que eles fizeram? Meia dúzia deles trancaram saída de transportes coletivos. Não, meia dúzia, isso aqui parecia que eu estava na 9 de julho, sabe, que eu vi em Buenos Aires, uma democracia em que 10 pessoas trancam a avenida. Isso é um absurdo. As rodovias. Isso é um absurdo. Eu vi uma rodovia aqui, 20, 30 caras trancando rodovia, e com esse respeito que o Dr. Tiago está, sabe, eu acho que vamos dizer, esse respeito, sabe, cria de certa forma, eu acho admirável, sabe, a visão humanística dele de preservação. Mas esse certo respeito que a gente tem, sabe, cria uma certa complacência do sistema, porque a gente... eu vou entrar já em seguida nesse assunto, porque tem vereadores por trás disso aí. Pô, não. Tem partidos políticos por trás, isso é organizando essa invasão. E esses partidos têm que botar cara. Esses partidos têm que botar cara para a sociedade. Esse é o aparelhamento que as ruas estão falando. A sociedade tem que saber quem são os partidos que estão por trás. E tem que ser responsabilizados, sabe? Exatamente. Se é um aparelhamento, eu advogo, sabe, o crime de aparelhamento ser colocado isso, porque os partidos não podem aparelhar entes, sabe, diretórios acadêmicos, DCE, movimento estudantil, sindicato e tal, que eles, usualmente, é o que as ruas estão contestando todo esse processo, sabe? Doutor Jorge Weckert, ex-deputado federal e um dos grandes coordenadores aí do partido da Marina Silva, no Rio Grande do Sul. Boa noite, seja bem-vindo também, prazer recebê-lo. Prazer estar aqui novamente, Milton, agora na companhia dessa jovem liderança que é o Dr. Tiago, presidente da Câmara de Vereadores, e dessa figura da intelectualidade gaúcha, que é o professor Sérgio Borja, a quem eu cultivo respeito e amizade pelos seus conhecimentos, pela sua ousadia, pela sua capacidade cívica de se indignar, de não se calar, de não permitir que transite em julgado algumas besteiras. Olha, eu fiquei admirado, porque a primeira vez que eu estou junto com ele aqui, a gente tem ele é o deputado Jorge. Deputado. A primeira vez que eu fico aqui, eu ouvi um elogio de uma pessoa que presta, tem um destaque dentro da comunidade, sabe, um direto assim, para mim é uma coisa que me deixa desvanecido, sabe, realmente. Prazer é meu estar aqui convivendo. Que as pessoas conhecem a gente não pelo vis-a-vis, é pelas ideias, né? Conhecendo o espírito se conhece mais do que a pessoa. Deputado Weckert. Sabe, eu estava ouvindo as duas manifestações, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E as imagens da manifestação oficial de hoje em todo o Brasil,
É uma demonstração clara do saudosismo. As lideranças sindicais ficaram com saudade do tempo que eles mobilizavam as massas, participavam de mobilizações e o povo ia com eles às ruas. Indignados ou irritados até com a manifestação da comunidade sem controle, sem liderança, pelo Facebook, pelas redes sociais, milhões de brasileiros foram dizer às ruas que não estavam contentes com o governo, que não queriam mais a corrupção. E as lideranças sindicais então pensaram que iam fazer a mesma coisa hoje. Assolaram e intimidaram o país. E meia dúzia de pessoas foram às ruas. Maioria dos agrupamentos sindicais. Mas o pior de tudo é que não tinha mensagem nenhuma a caminhada. Não tinha solicitação nenhuma porque as lideranças sindicais se aqualharam no sentido de permitirem a manutenção dos seus cargos no governo Dilma, então não podiam agredir o governo Dilma. É verdade. Tinha um acordo, mas se o povo saiu às ruas contra a corrupção, e a tônica da luta do Brasil é contra a corrupção está onde? No governo. E o governo qual é? É o governo Dilma, que é a consequência do governo Lula. Veja, Milton, o país teve um prejuízo bárbaro hoje e não teve nenhum ganho democrático. Concordo com o senhor e assino embaixo. Quando tem ganho democrático, como teve nas mobilizações da sociedade, o custo é pequeno, é irreal. Agora, o custo de hoje foi inútil. Sem nenhuma repercussão social, não tem nenhuma vantagem para o povo brasileiro e a consagração da democracia, essas caminhadas hoje sem mensagem, sem finalidade. Mas o dia de hoje não foi só triste por isto. Hoje o Congresso Nacional reuniu as suas lideranças, na maioria indolentes e dorminhocas, para aprovar um projeto de resolução. E depois de 5 horas de debate, aprovaram um projeto de resolução dizendo o seguinte: daqui para frente, veto vai ser votado em 30 dias. Se não votar em 30 dias, tranca a pauta da Câmara e do Senado. Meu Deus do céu! Para quem gosta de besteira, mentira e farsa, é um papel cheio. O Congresso é feito para votar leis e vetos. Ele não faz favor nenhum quando vota lei e veto. Agora, quando ele passa 10 anos sem votar vetos, 3.200 vetos ficam trancados nas gavetas, os congressistas estão dizendo assim: aceitamos a ditadura do Executivo, nós não valemos nada, porque o Executivo veta e a gente fica quieto. Agora, depois que o povo foi às ruas e disse que isso era uma vergonha, eles agora vão corrigir. Mas, Milton, aí vem a segunda besteira. Daqui para frente a gente vai se comportar direitinho, que nem criança mal criada. Daqui para frente nós não fizemos mais aquelas besteiras. Mas aqueles 1.600 vetos que estão lá, aquilo fica esquecido no passado. Mas é um absurdo. Mas o que é veto? Ninguém sabe o prejuízo para o país, né? O que é veto? O governo manda um projeto, os deputados apresentam um projeto, ele é aprovado, vai da Câmara para o Senado aprova, depois de estudos, vai para o presidente da República sancionar ou vetar. O presidente veta. E terminou todo aquele trabalho deles, foi um trabalho inútil, foi um trabalho de bobo, foi um trabalho irresponsável, foi um trabalho que custou milhões para a nação e não tem proveito nenhum. E eles vêm dizer com a maior cara de pau: não, aquilo ficou esquecido qualquer dia desses. Mas lá tem milhões de interesses. Tem processos de interesse nacional, tem repercussões importantes em algumas legislações, tem milhões de recursos gerados para iniciativa privada ou para interesses privados, legítimos ou escusos, que estão protegidos por aqueles vetos. E deputados e senadores têm a cara de pau de dizer: aquilo a gente vai ver um outro dia, como se a nação fosse deles. Como se eles tivessem propriedade do país e não tivessem que prestar contas. E eles se acham assim mesmo. Né? Eu já falei, já trouxe essa pauta em vários debates aqui com vários convidados e vou insistir nela. E vou continuar nela, porque eu acho que é uma vergonha para nós brasileiros, nós que amamos o nosso país, a nossa pátria, né? A nossa bandeira está escrito ali, ordem e progresso. Né? O nosso país é um continente de um povo ordeiro, de um povo batalhador. Se fosse em outro lugar, olha, mas vem cá, vai continuar, e eu tenho perguntado aos senadores da República que cometeram, olha, uma barbárie, e aí vem não só
senadores da República do PMDB, que é o maior partido dentro do Senado da República. Mas aí tem Aécio Neves, tem os tucanos, tem o governo. Que coisa boa. O governo de braços abertos, o senador gaúcho Paulo Paim votou para que Renan Calheiros assumisse a presidência do Senado da República, do Congresso Nacional. Renan Calheiros, que desembarcou da cadeira de presidente do Congresso Nacional porque pagava amante com dinheiro de empreiteira. Cidadão que está respondendo o processo no STF é o presidente do Congresso Nacional que dá entrevistas falando em nome do povo, para o povo. Mas vem cá, mas o que é isso? Até quando vai isso? Será que os senadores não vai cair a ficha nos senadores para tirar esse cara imediatamente lá? E eu queria até colocar, sabe, com relação à fala do Dr. Jorge Weckd, que ele falou em governo Dilma, sabe? E eu estou afinado, sabe, com as ruas, sabe? E eu queria aqui fazer uma retificação. Eu acho que, na realidade, as ruas não estão falando em partidos. E as ruas estão falando não contra todos os partidos, no sentido de reformulação, de uma reforma das instituições, porque essa coligação, que é uma ditadura civil, sabe, que é um derretimento, que fundiu, sabe, o núcleo duro da democracia, porque se não nós falamos num governo, num partido só, o que fica aparecendo é que nós estamos potencializando o outro lado. Porque, na realidade, a direita e a esquerda velhas, ligadas aos velhos partidos, aos velhos sindicatos, estas é que estão sendo colocadas em xeque pelas ruas, entende? De forma que as estruturas de leitura, que já têm 250 anos, têm que ser reacomodadas, têm que ser reflexionadas, sabe? Para se criar um novo instrumento que tenha consonância com essa mudança de paradigmas, que a ágora, a praça, que as pessoas se horizontalizaram porque entram em conexão imediata, sabe, os seus cérebros, formando um grande cérebro do povo soberano e que fiscaliza, sabe, cada vez mais e pode cobrar nessa praça pública que agora saiu para a rua na indignação, que não é só uma esquerda ou um partido que está no poder, mas a coligação inteira que se derrete e ocupa de forma imprópria, sabe, sem fiscalização, e adota uma política que é essa política de copa e tal, enquanto que está saúde, educação, tudo, que os sindicatos até vieram a reboque do que dizia as ruas, dizendo 10% para a educação, 10% não saíram do discurso que estava as ruas, botaram só alguma coisa a mais de descer vamos dizer, o horário, né, às 40 horas, né, da semanal e mais o índice de previdenciário, né, baixar. Só isso que eles acrescentaram alguma coisa a mais. Fator previdenciário. Fator previdenciário. 10 horas e 40 minutos. Você que está ligando o rádio agora, recebendo o professor Sérgio Borges, o deputado Jorge Weckd, ex-deputado federal, advogado, professor Dr. Tiago, médico, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, que a Câmara está com o plenário invadido já, né, algumas horas, alguns dias já. Bom, o que eu quero colocar para uma avaliação dos senhores também é o seguinte, que me preocupa muito, né, e com a responsabilidade que tenho aqui no microfone, né, de canhão, que é a Rede Bandeirantes, é de não generalizar. Eu não posso jogar, e nós não devemos, até para que nós possamos aprimorar, fortalecer a democracia, demonizar tudo e todos. Sim. Né? Porque tem muita gente boa. Agora, como é que se faz isso neste momento em que a sociedade, que as ruas não enxergam absolutamente nada, não querem saber quem é bom, quem é ruim? Político não presta, partido não presta, o governo não serve, não é o governo Dilma. É o Geraldo Alckmin também em São Paulo, é o Sérgio Cabral no PMDB no Rio de Janeiro, é o Marconi Perillo, é o Tarso Genro, e aí vem tudo. É o prefeito Fortunati, é o prefeito Paes, é tudo e todos. Os médicos. Os médicos. Aí, mas a internet, ela tem uma abertura para os médicos, sabe? Há uma discussão muito grande. É um link pequeno, professor. Não, há uma discussão muito grande, porque eles veem que está sacrificado, que está aparecendo, entende? A falta de estrutura de hospitais e falta de instrumentos médicos, sabe? Para que
que haja o deslocamento, porque não adianta nada o senhor se deslocar para o interior ou ir trabalhar se o senhor não tem um instrumental de medicina, o senhor vai simplesmente ver, porque o senhor não é Deus, não tem o dom de tocar numa pessoa e curar, fazer uma cura por telepatia, alguma coisa, o senhor tem que ter um instrumental que não tem, tudo e todos, é isso que eu estou dizendo. Não, isso é tranquilo. Por sinal, demonizar os cubanos na medicina também não, até porque os 2 filhos do presidente do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, o Argolo, os 2 filhos do Dr. Paulo Argolo, são, dizem não, é verdade, um deles, inclusive, parece que passou um tempo com liminar, são 2 médicos formados em Cuba. Mas eu acho que tem uma questão muito importante aí, que é a questão da revalidação do diploma. Independentemente deles serem brasileiros que fizeram medicina em Cuba, deles serem cubanos, deles serem australianos, deles serem americanos, eles precisam revalidar o diploma. Isso é uma desmoralização para a nação, né? Importar médico por decreto presidencial é francamente inconstitucional. É desprezar o ensino e a pesquisa no país, ao invés de perseguir ações permanentes para solucionar em definitivo o problema da saúde, né? O governo federal tenta aderir a esse tipo de paliativo provisório e em clara intencionalidade eleitoreira. Isso está claro. Não, e ainda obrigar a pessoa de escola privada a fazer SUS 2 anos junto com a escola pública. O sujeito paga para se formar, sim, mas é obrigado o maior vitimismo. Sabe a realidade da fronteira do Rio Grande do Sul? Os senhores têm ideia da fronteira do Rio Grande do Sul? Não tem médico na fronteira. Os médicos brasileiros não querem trabalhar. Mas o prefeito não pode trazer um médico da fronteira ali do outro lado. Mas as pessoas estão dizendo que não, se pagarem, os caras vão. E aí eu pergunto também, coloco na mesa o seguinte: se fizer esse teste como um amigo meu, médico, cardiologista, do Instituto de Cardiologista, que eu não vou nominar, me disse que ele tem um amigo que é professor da faculdade em Pelotas e que seguidamente faz esse exame com os alunos na faculdade de Pelotas no último ano e que a maioria não é aprovada. Será que se fizer esse teste que estão exigindo para os estrangeiros com os brasileiros, como é que eles vão se sair, será, hein? Milton, eu tenho uma questão bem concreta. Há 2 semanas atrás eu estive em Vila Flores e em Veranópolis. Mas Vila Flores me chamou mais atenção. Vila Flores é um município de 3.500 habitantes que tem 6 médicos e que já teve até junho desse ano 4.000 consultas. São 3.500 habitantes. Todos os moradores do município já consultaram até o meio do ano. Por que Vila Flores consegue e os outros municípios não conseguem? Por que Vila Flores consegue? Outros municípios que têm faculdades dentro desse município não conseguem. Será que não é gestão que nós temos com dificuldade? Será que não é gestão? Falta de gestão, né? Será que não é gestão? Será que não é empatia com as categorias profissionais? Agora, se a gestão pública briga, entra de frente com as categorias profissionais, só pode ficar de calça curta. Doutor Tiago, e aí a ambulaterapia, que é trazer de ambulância, por que existe isso? Porque não tem condições no interior. Então assim, ó, eu tenho me exposto até em determinados momentos. A semana passada teve até um episódio aí com relação ao Hospital Petrópolis, né? Nós estamos apontando alternativas em Porto Alegre. O Hospital Petrópolis, se o Hospital Petrópolis tem as suas dificuldades, a realidade é que ele tem 100 leitos que podem ser conveniados ao SUS e diminuir o déficit que o município tem de 1.000 leitos. Se o Hospital Parque Belém tem as suas dificuldades, ele tem 200 leitos que ele pode ceder ao SUS e serem conveniados ao SUS e diminuir o déficit que se tem no município de leitos. Então, é importante atentar para esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa efetivamente vai melhorar a saúde de Porto Alegre, vai melhorar a saúde do Estado, vai melhorar a saúde do país. Esse tipo de situação. E não, eu acho que trazer gente sem diploma. O meu avô, Sebastião Adroaldo Pereira, ele processou médico, entre aspas, que veio executar medicina no país sem revalidar o diploma. Ex-desembargador.